mais um vídeo, né, da disciplina de Ciências. Meu nome é a professora Albaneide e eu sou professora de vocês de Ciências. E agora, nesse segundo bimestre, com o segundo caderno de Ciências, a gente tem o mundo dos átomos, né? E a gente está na aula 2, tá bom? Então, essa videoaula é referente à aula 2 do nosso caderno do segundo bimestre, tá bom? Gente, na aula passada, nós vimos que os átomos, eles estão dispersos em vários espaços. Não só aqui no planeta Terra, mas fora dele, os átomos, eles interagem entre si. Só que na aula passada, a gente estudou somente os elementos, a parte histórica, né, as estruturas dos átomos. Vimos de maneira bem superficial o que é um átomo. A aula de hoje, como vocês devem estar com a apostila aberta, vocês devem saber que a aula de hoje é íons, ânions e cátions, né? Então, que palavras difíceis são essas, né? Então, é isso que a gente vai ver hoje na aula. Não é difícil, não. É só o nome que é novidade, mas não é algo difícil. É muito interessante e tranquilo da gente entender. Vamos ver hoje, tá bom? Bom, vamos lá. Ok, vamos fechar aqui. O que vocês vão ver? Vocês estão vendo aqui a nossa apostila, tá bom? Como na aula passada eu não mostrei, então a gente tem aqui a capa, a apresentação, a aula 1, né? Na aula 1, o que é que nós vimos, tá? Eu vou só tentar recapitular um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho essa imagem, só para ficar melhor para vocês verem. Vamos lá? Então, olha só. Aqui nessa imagem a gente tem o número de... O átomo, ele é formado por algumas estruturas, tá? Essas estruturas são os elétrons, os prótons e os nêutrons, em verde, tá? Esse conjunto de nêutrons e prótons nós chamamos de núcleo do átomo. E esses círculos que vocês estão vendo aqui ao redor são as órbitas na qual os elétrons transitam, tá bom? Então, cada elétron ou vários elétrons vão ter suas órbitas, tá certo? O número de elétrons depende do número de prótons, certo? Então, se esse átomo, por exemplo, vai ter 3 elétrons, 1, 2, 3. Quantos átomos ele vai ter? Quantos prótons ele vai ter, então? 3 também, ó. 1, 2, 3. Como eu sei, professora, que esses são os prótons? Porque o próton tem carga elétrica positiva. Carga elétrica positiva, tá? E já o elétron, ele tem carga elétrica negativa, tá? Então, 1, 2, 3, certo? Então, isso aqui é um exemplo de um átomo estável, tá certo? Bom, nessa aula de hoje, cujo tema é íons, ânions e cátions, nós vamos ver que nem sempre os átomos estão assim, estáveis, ok? Vamos supor que nós tenhamos um átomo que possui 2 prótons e 2 elétrons, certo? Esse é o estado estável desse elétron. 2 prótons, 2 elétrons é o estado estável desse átomo, perdão. Então, nós temos aqui exemplos de como esse átomo vai poder ficar alterado. Ele vai se transformar em um íon à medida em que ele ganhar um elétron ou perder um elétron, certo? Então, se na forma estável esse elétron tem 2 prótons, na forma estável ele vai ter 2 elétrons. Quando que isso muda? Quando ele ganha um elétron ou quando ele perde um elétron. Se ele ganhar, ele vai ficar mais positivo. Porque imagina, se você tem 3 cédulas de R$10 e você ganha mais uma cédula de R$10, você fica no positivo, não fica? Pronto, então o átomo é a mesma coisa.
Se o átomo tem 2 elétrons e 2 prótons, claro, quando ele se torna um íon, ele pode ganhar um elétron. Se ele ganha, ele fica mais positivo, porque ganhou, certo? Então, íon positivo é porque ele ganhou o elétron, ok? Só que esse átomo, ao invés de ganhar elétron, ele pode perder um elétron ou mais de um, certo? Então, vamos lá. Se ele perde, ele deixa de ser um átomo estável e passa a ser um íon, ok? Teve uma alteração de elétrons aí, então ele é um íon. Se ele perder, ele fica negativo, certo? Então, negativo é porque ele perdeu elétrons, ok? Então, se ele é positivo, eu vou chamá-lo de ânion. Se ele é negativo, né, perdeu elétrons, eu vou chamar ele de cátion. Olha só, então, olhando para o nosso exemplo aqui, isso aqui é o quê? Um ânion ou um cátion? Ânion, porque ele ganhou elétrons. E esse aqui, ele perdeu, então ele é um cátion, ok? Então, explicando aqui novamente, tá? Então, o átomo, na forma estável, ele, nesse caso aqui, ele vai ter 2 prótons e 2 elétrons, na forma estável, tá bom? Se ele perder ou ganhar elétrons, se ele tiver alguma alteração na quantidade de elétrons, nós dizemos que ele deixa de ter a forma estável e passa a estar na forma de íon, ok? Agora, se ele vai ser positivo ou um íon negativo, vai depender se ele vai ganhar ou perder elétrons. Então, nesse caso aqui, se ele ganha elétrons, ele vai ficar mais negativo. Então, ele vai ser um ânion, ok? Se ele perde, ele vai ficar menos negativo. Ele vai ser chamado de um cátion, ok? Então, aqui na apostila de vocês está aí a descrição. O que é um ânion e o que é um cátion. Ganhou elétrons, ânion. Perdeu elétrons, cátion. Ok? Vamos para o exemplo, então? Ó aqui. Ó o ânion, tá? Aqui como exemplo é o átomo de cloro. Então, o átomo de cloro, ele tem o símbolo do átomo de cloro, é C maiúsculo, L minúsculo, tá bom? Então, olha só, aqui o átomo de cloro, ele está no estado estável, tá bom? Está no estado estável. No estado estável, ele tem 17 elétrons. Quer ver? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para fora, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 elétrons na forma estável. Se ele ganha mais um elétron, ele fica mais negativo, porque a carga elétrica do elétron é negativa, correto? Então, ele ganhou um elétron, então ele ganha um sinalzinho de menos, porque ele está mais eletricamente negativo. E porque ele ganhou, ele é chamado de ânion. Ok? Então, ele ganhou um elétron. Ele é um ânion, então, certo? Vamos para o exemplo de cima. Quando é que esses elétrons eles são cátions? Quando é que eles se transformam em cátions? Olha só, aqui a gente tem um exemplo de um cátion, né? Então, olha só, aqui o átomo, ele está eletricamente instável já. Ele vai perder um elétron para ficar no estado estável, ok? Como é que eu sei disso, professora? Como eu sei? Pelo sinal, ok? Então, quando tem esse sinal, indica que ele é um íon, tá bom? Se tem o sinal de mais, é porque ele perdeu elétrons. Porque imagina, positivo indica que a carga positiva está maior que a carga negativa no elétron. Então, aqui, no átomo. Então, olha só. O sódio dentro lá do núcleo, ele tem, se fora na eletrosfera, ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na forma de íon, ele tem 11 elétrons fora.
Na forma estável, ele vai perder um elétron. Então, esse elétron aqui vai deixar dessa camada de elétrons. Então, ele vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O sódio, na forma estável, tem 10 elétrons. Então, ele tem 10 prótons também, tá bom? Então, a tendência é de haver um equilíbrio desse sódio, tá bom? Perdendo elétrons, ele se transforma em um cátion, tá bom? E aí, então, ele deixa a forma de íon e se transforma em uma forma de sódio estável, tá bom? Aqui eu fiz uns exercíciozinhos para vocês treinarem um pouquinho, tá bom? Só para ajudar no exercício, ó. Quando você tem um número aqui em cima, esse número representa o número de elétrons que perdeu ou ganhou. Então, vamos lembrar lá. Se tem o sinal positivo, ele ganhou ou ele perdeu elétrons? Perdeu, tá? Então, cuidado, tá, gente, com essa ideia. Às vezes a gente pensa, não tá positivo, então ele ganhou, né? Mais ganhar. Não, é o contrário aqui na física, química, tá bom? Se tem o mais é porque ele perdeu elétrons. Então, ele perdeu um elétron, tá? O hidrogênio. Aqui ele ganhou 3 elétrons. O cloro ganhou 3 elétrons. Aqui, ó, aí você vai pesquisar em casa, né? Quais são cátions? Quais são íons, né? O que precisa acontecer para que esse átomo entre em equilíbrio elétrico, né? Tá bom? Ok, então, muito bem. Chegamos aí ao final da nossa apostila, da segunda aula, né? Excelente. Muito bem, aumentar aqui. Certo, gente, então, fica aí disponível, né, o nosso WhatsApp para vocês entrarem em contato, tiverem dúvidas do exercício, mas eu espero que tenha ficado claro, né, a relação de ânions, cátions, perder, ganhar, tá bom? Exercita aí, escreve várias vezes, desenha até a nossa aula número 3, tá bom? Tchau!